Um forte abraço a você que nos acompanha. Muito boa noite. Estamos chegando, galera do Dugas de Alma, Garra e Coração, a história do Criciúma Esporte Clube. Você que tá ligado com a gente aqui na 92, episódio de número 11, seu Luciano Fernandes. Tá acabando, hein? Graças a Deus. Oh, não. Oh, que pena. Eu já tô ficando com saudade, cara. Oh, foi uma segunda temporada muito massa, né? A primeira foi animal e a segunda conseguiu ser mais legal ainda, né? Tu já não aguenta mais ver, Marcelo. Não é que nada, cara. Que nada. Oh, foi muito legal, cara. Foi uma temporada bem diferente, né, Marcelo? Foi. Eu fiquei com medo, tá? Não que a gente não conseguisse fazer, mas que a gente fosse repetir muita coisa, porque a primeira temporada foi muito rica de informação. E não repetimos nada. Não, loucura. É verdade, né? Não repetimos nada. Salvo quando foi alguma coisa tipo, 91, daí veio o entrevista do Filipão. Não, mas ele contou a história. Não. Ele contou a história de 91. Ah, mas contou bastidores, né? Isso, Então, salvo essas exceções assim, né? Então, cara, a gente não repetiu. Foram, no caso hoje, 11 programas diferentes. Diferente de tudo, todas as quartas-feiras, eu acho que só falhou uma, né? Isso, teve um jogo, ou seja, na primeira temporada. Na primeira teve uma questão de jogo. E agora aqui só falhou uma, pô. Isso, só porque no nosso calendário deu tudo certo. Teve manutenção da antena e aí era dia do trabalhador, já aproveitaram. Isso. E a gente gosta de fazer ao vivo pela interação com o ouvinte. Essa temporada é ao vivo, a gente pulou, né? Mas, cara, foi muito legal. E né? semana que vem a gente encerra. Encerra com chave de ouro, né? É por causa do convidado? Tá nervoso? Não. Esse não aguento mais esse cara aí. E a gente vai encerrar com chave de ouro, né? Pra eleger a camisa mais bonita da história do Criciúma. Tá pronta a foto? Ficou pronta a faixa? Tá quase. Tá no forno. Tá no forno, tem a primeira parte, né? Depois a segunda é com a vossa família, né? Então a gente vai eleger a votação. Tá praticamente na semifinal ali, né, hoje acaba agora às 6 horas. Tem a última que eu postei, confesso. Você postei 11h30 da noite. Eu vi passando assim, tem a camisa pra postar. Postou às 11? Acho que foi. Então só amanhã, então vai acabar o... Deixa eu ver. A quinta rodada? A quantas horas eu postei? Então vai postar, acaba a quinta rodada hoje, né? Amanhã, então. Não, eu já postei. Vai sobrar 4 camisas, Marcelo, de 38. E aí as 4 a gente elege aqui ao vivo, né? Dessa vez, eu não sei se tu notou, eu não tô colocando cada vez que acaba postando ali pra turma. Pra gente ver direto o suspense na última. É verdade, né? Não botasse lá, né? Não foi botando 91 e 94? A disputa agora? É a de 90. Última? É a última ali. Peraí, já te confirmo. 90, se não... Postou errado. Não, se não falta eu postar uma. Ai. Se não falta eu postar uma. Ai, Mastela. Será que eu esqueci, cara? Não. Será que eu esqueci? Agora faixa. Cadê? Vamos ver. Dia 13 de maio, dia do aniversário. Foi a última. 1991, 1994. É a última, não, então tá certo, já tá tudo fechado, eu só não coloquei o resultado no grupo ali. Tá, já encerrou também, então. Já encerrou também. A minha não encerra, a minha encerra daqui a pouquinho. Já encerrou também. Então, só falta eu mesmo, então. Pra quem não sabe, gente, tá aqui sendo postado no Instagram do Luciano Fernandes, do Matheus Mastella, do Tabelando, História Tricolor, do Dailton e também do Diego. Do Museu Carveiro. Do Museu Carveiro também, as camisas principais do Criciúma, de número 1, né? A gente não pegou número 2, número 3, nada. As camisas de número 1 do Criciúma, seja ela tricolor ou a própria azul, também que teve na disputa. Teve uma azul. 38 camisas em disputa, né? Então, obviamente não contempla todos os anos, porque 2001 e 2002, por exemplo, Série B, né? O Criciúma jogou com a mesma camisa, então a gente botou uma vez só para votação. E consideramos como 2002 por ser o ano do título. Então, uma camisa. Daí a de 2003, Série A, outra camisa. Então, só camisas tricolores até 2024. Obviamente, quando te lançaram a camisa da temporada 2025, não tava nessa enquete, né? Não tem nem como, né? Não tem nem como. Não tem. Camisa bonita, tá, por sinal? Muito bonita, ela é diferente, né? Ela toda amarela em cima, não tiraram o tradicional. O simples, né? Foi feito simples e foi acertado, né? Então, Marcela, tem um detalhe que daí eu gosto, tá? Eu tô falando, eu gosto. Mas antigamente tinha um tradicional preto em cima no ombro, né? Essa não teve. Então, voltou. 2006 já não era assim também. Não. Então, a gente teve essas duas situações de camisa, né? Mas pegar as camisas mais antigas do Criciúma tinha. Cara, eu achei muito bonita a camisa, quando falou. Não inventaram. Isso. Não inventaram, fizeram a camisa, ficou legal. Não gostei do número. Particularmente a fonte do número. Também não. Não sei como é que vai ficar pra vocês narrar ali. Não vai dar. Que eu conheço jogadores, não estava ralado. Não vai dar.
Mas enfim, né? E número branco em camisa tricolor também não são muitas que teve, tá? Então é uma coisa que... Eu tentar fazer um levantamento depois. Quantas camisas tricolores usaram o número branco? Eu lembro da Cancha, lembro da Umbro, que usou o número branco, né? E agora a Volt, eu não lembro na época da Garra se tinha número branco. Nas camisas tricolores, o pessoal que tá ouvindo a gente aí, né? Então... A Cancha, imagina, a Cancha de 2012, do Zé Carlos era número branco. Né? É verdade, né? Ó, é o seguinte, participa conosco, 984410010 no YouTube da 92, no aplicativo. A gente tá iniciando para falar hoje de mais de bastidores, de arbitragem, de outros assuntos aí, né, Luciano? Hoje a gente vai conversar com um pessoal que às vezes não é lembrado na história, né? São dois momentos. Mas, cara, eu só queria fazer um parênteses hoje. Parenteia. Que ontem foi aniversário do Criciúma, 78 anos, verdade. já que o nosso programa é de história, né? O clube fez aniversário ontem, 78 anos de idade. E sábado de manhã, às 9h30 na praça, vamos fazer uma bela homenagem para os fundadores do Criciúma, né? Do Dia clube. 17 de maio, se você estiver escutando essa reprise, a homenagem já foi feita. Porque vai que a reprise é no final do ano. Sim, é isso. Ali na praça, embaixo da Figueira, então vai ter um monumento ali em homenagem aos comercialinos. Então daí fica o convite para quem está nos ouvindo, entrar no site e quer conhecer a história do comerciário, assista a primeira temporada, a gente vai contar quem são essas pessoas que vão ser homenageadas, por que elas estão sendo homenageadas, como que elas tiveram a ideia, né, de fundar o comerciário. A gente contou isso muito bem na primeira temporada. Foi. Merecidíssima, né? Muito legal a homenagem. O clube, qualquer clube na verdade, o Criciúma tem que manter essa tradição, né? Faz parte do Criciúma o comerciário, né? Então eu acho muito legal isso, muito legal. E convidar todo mundo, quanto mais gente estiver ali prestigiando, 9h30 da manhã na Praça Nereu Ramos, embaixo da tradicional Figueira, né? Próximo ao Café Rio. Onde tudo aconteceu, né? Próximo ao Café Rio, onde tudo aconteceu. Onde tudo aconteceu. Se você escutar a primeira temporada, vai ouvir esse que vos fala dizendo que foi próximo ao Café São Paulo, né? Que eu falei, lembra? Que eu falei era Café Rio São Paulo. Ah, é verdade. Tu fez uma fusão, né? Fiz uma fusão, né? Fiz uma fusão. Ó, mas estamos no ar, então, agradecendo ao Dugas de Alma, Garra e Coração, a Hidrolar, Beninvest, Consórcio, Carmove e Dom Pettini. O 11º episódio do Dugas de Alma, Garra e Coração tá no ar. Queres apresentar o nosso convidado também? Nós vamos começar por da bancada? Só pra dar um oi, coitado, né? Perdeu um pouco a vergonha também, né? Nunca falou no microfone, quase não gosta de falar, né? Qual é o teu... Esse mistura o microfone aqui na rádio, dá uma coça nele. Agora tá tudo certo. Tudo bom, seu Ney Constante? Grande Ney. Não. Apresenta pelo nome, pô. Boa noite. Não. Aí ninguém conhece. Aí é complicado. Tu não sabe, mas nem Marcelo não sabe. Eu sei. Aí pouca gente conhece. Por incrível que pareça, o meu nome completo, eu só fui chamado em uma empresa até hoje. J. Del Fabro? Na TV Eldorado. Ah, na TV Eldorado? Quando eu trabalhei na TV Eldorado, lá de 78 até 88, eles me chamavam pelo meu nome mesmo. Mas ninguém me conhece pelo meu nome. Pouquíssimas pessoas conhecem por Claudio Disney. Também não tá arrebentando. Mas nem trabalhou no Criciúma. Então, o Ney vai vir contar um pouquinho. Trabalhar. Não podemos afirmar, né? Mas teve passagem pelo clube. Tá de sacanagem, né? Volta aqui, Ney, volta! Sacanagem, né? Não, então, Mastella, como a gente vai, de novo, o programa sempre foi de história, né? O Ney trabalhou, acho que uns 5 anos no clube, depois ele vai contar. Não. Eu trabalhei no período de 96, final da gestão do Milton Carvalho. Rúmel, né? Era Rúmel. Eu trabalhei com o Milton Carvalho presidente, e depois ele saiu, assumiu o Joacir Scremin, e eu fiquei até o final do mandato do Joacir Scremin. 96 anos? 96, 98, né? 3 anos então, né? 3 temporadas. 3 temporadas. Por aí, né? Ele, na época, o clube tinha um RH interno no clube. Então a gente vai explorar isso, como é que, né? Hoje não tem RH no clube, né? Óbvio que existe um RH que faz isso, mas é fora. E eu acho uma decisão acertada. Não estou criticando a não ter, né? Era uma decisão certa na época também, e agora também é uma decisão certa. Na época era tudo, quando eu entrei no clube, era tudo manual, sabe? Escrito ali, era no livro. E eu entrei exatamente para poder informatizar aquele setor na época que não tinha informatização, era tudo no livro.
20 anos depois a gente profissionalizando, né? Não tô dizendo que a culpa é tua, né? Não, pelo contrário, tô dizendo que toda hora se moderniza, né? Toda hora se moderniza. E quando eu saí, houve uma outra modernização ainda, né? Outra mudança, né? Era questão de sistema, né? Eu entrei era manual, eu entrei para fazer com um sistema e quando eu saí, passaram a utilizar outro sistema. Então... Daqui a pouco a gente fala contigo, Ney, porque nós estamos na linha agora, Luciano, com o nosso entrevistado da noite aí. Desde já agradecer a disponibilidade. O cara tá com a gente, apitou aí muitos jogos no estado de Santa Catarina, evitava acréscimo porque não ganhava hora extra. O que mais apitou jogos do Criciúma? 218 jogos. 218 jogos. Dalmo Bozano tá na linha com a gente. Dalmo, nos ouve muito bem, um abraço. Boa noite, meu amigo, falando aqui na Rádio 92 de Criciúma. Um abraço ao pessoal de Criciúma, ouço muito bem, sim, e é um prazer conversar com vocês. Dalmo, aqui é um programa de história do Criciúma Esporte Clube, a gente entrevistamos aí Felipão, Moacir Fernandes, enfim, muitas histórias, bastidores, e hoje a gente tá contigo para falar um pouquinho de arbitragem, e a gente queria ouvir um pouquinho, porque eu e o Luciano Fernandes apresentamos o programa aqui, alguma história icônica de arbitragem, o que tu pode abrir para nós, assim, como é que tu considera a tua arbitragem em Santa Catarina, um cara que fez história e tal, pra gente abrir esse bate-papo aqui na Rádio 92 FM, por favor. Olha, rapaz, faz bastante tempo que eu deixei o apito, por força da idade, e te confesso que ainda sonho que estou arbitrando. Isso foi um grande prazer da minha vida. Fiz isso com dedicação, com tranquilidade, e olha, é uma coisa que me deixa saudade, realmente. Dalmo, tem algum, que como a gente é muito Criciúma aqui, né, obviamente, tem algum jogo que envolve o Criciúma que tu lembra, que tu pode contar pra nós, porque, pô, tu tem esse sonho aí, tu tá falando que de vez em quando se pega e parece que tá apitando o jogo e tal, tem alguma coisa envolvendo algum jogo do Criciúma icônico que ficou marcado aí pra ti que tu pode contar pra nós? Tem um jogo sim em Chapecó e Criciúma, final de campeonato catarinense, primeiro jogo, eram 2, né? E no primeiro jogo em Chapecó eu fui e apitei 0-0, no meu entendimento uma arbitragem tranquila, sem problema nenhum. E chegando lá no vestiário, eu recebi a visita do presidente do Criciúma, que eu tive no meu vestiário, nunca foi fechado para ninguém, eu conversava com todo mundo. E ele foi lá e disse, olha, eu queria te cumprimentar pela arbitragem, foi sem problema, muito boa, tudo bem, e eu agradeci, né, muito bem. E obrigado pelo reconhecimento. E é sempre bom, né? A gente normalmente é criticado e quando ganha um elogio, convenhamos que é melhor. Eu fiquei feliz, tudo bem. Fui pro chuveiro, tomei meu banho, fiz meu relatório. Quando eu estou dentro do carro, eu vejo esse mesmo presidente dando uma entrevista na rádio de lá, e dizendo que a arbitragem, perguntaram sobre a arbitragem, ele disse, olha, a arbitragem não adianta, com o Dalmo a gente já sabe que vai ser uma porcaria, entre outras palavras, né? Aí eu disse, puxa, que coisa desgraçada, o cara veio aqui sem nada, me elogiou, e agora no varejo ele elogia e no atacado ele critica. Eu disse, afinal, o que está valendo aí? E aquilo me irritou. Nunca que eu dei bola para críticas assim, mas essa foi diferenciada, né? Convenhamos que não é muito comum isso acontecer. Aí eu, no domingo, teria o jogo de volta, a grande final. Eu peguei o telefone e liguei para o meu diretor de árbitro, Valdir Ferreira Martins, na época, e disse, olha, eu sei que vou ser, né, o juiz domingo em Criciúma e Chapecó, a final do campeonato. Eu disse, mas isso é estranho, isso não me lembro de ter acontecido, mas eu gostaria de vetar o meu nome, porque eu tenho medo de ser injusto com o Criciúma, porque eu estou muito bravo com o presidente, porque ele me elogiou aqui no vestiário e publicamente me criticou. Então eu gostaria de ficar de fora e não tente me escalar, porque eu não vou. Eu só estou avisando que eu não vou, bote em outro, escolhe em outro. Porque eu não quero cometer uma injustiça. E do jeito que eu estou bravo, nervoso, irritado, eu posso cometer uma injustiça, né? Me vingar de alguma forma. Então, para evitar que isso aconteça, eu prefiro ficar de fora. Mas não pode, isso vai acontecer e já aconteceu.
E realmente não me escalaram, eu não iria mesmo, né? Quem sabia que eu não ia. Eu só, então troca porque eu não vou. E trocaram. Bom, e não fui, acabei não indo, tudo bem. Não causei prejuízos a ninguém. Não fiquei bravo por não ter tomado uma atitude diferente. E o mundo continua. Essa foi o que marcou. Quem foi o presidente? Moacir? Foi o Moacir, Dalmo, o presidente? Ouviram bem? Sim, ouvimos. O Moacir foi o presidente? Alô, Dalmo? Acho que caiu a ligação, a gente vai refazer de novo, Luciano, mas o cara, não, a arbitragem foi perfeita. 0-0 foi 90, de 98? 98, é. Não, 97, né? Pois é, cara. Chapecó. Porque teve 95. 97 foi Joinville. 95 nós fomos campeão estadual, né? 95. Mas 95 nós perdemos lá. Ó, o Dalmo tá na linha de novo. Tá ouvindo a gente, Dalmo? Agora sim? Tô ouvindo, sim. Ah, tá. Vocês ouviram? Não, ouvimos toda a história e a gente perguntou o seguinte: o presidente era o Moacir Fernandes? Não, Moacir Fernandes era meu amigo. Moacir Fernandes não faria isso. As atitudes do Moacir diferenciadas. Esse é um dos meus ídolos como dirigente. Esse talvez foi o maior dirigente com quem eu tive o prazer de conviver. Eu tenho muito respeito por ele, é uma pessoa de um nível acima da média. Então era o Milton Carvalho? Eu acho que esse nome é mais familiar. Ai. Ô, Dal, nós também estamos aqui em linha com o Luciano Fernandes. O Luciano também é nosso apresentador e ele está aí com a gente. Luciano, fala com o Dalmo, por favor, tá no circuito aí. Ô, Dalmo, boa noite, muito obrigado pela participação. Eu queria fazer uma pergunta para você. Na época, a escala de arbitragem, né? Você sempre tinha lá um trio, Dalmo e mais a dupla, né, que ia apitar com você. Tinha alguma dupla que, você sabia que esse aí hoje que eu vou me incomodar? E tinha uma parceria que você gostava sempre de apitar, um trio que sempre fechava com chave de ouro, não? Olha, rapaz, eu te confesso que eu sou meio chato nesse aspecto. O Bandeirinha, vocês estão falando, né? Bandeirinha. Isso. Nunca interferiu no meu trabalho, porque eu sempre digo, onde muita gente manda não funciona. Então todo mundo sabia que eu era muito personalíssimo, assim, no jogo que eu apitava, mandava eu. Não tinha ninguém que influía em minhas decisões. Então o Bandeirinha tá lá, diz, olha, tu faz o teu, procura fazer direito, e às vezes os caras não faziam, eu tomava atitude sozinho. Mas normalmente não me incomodavam não, porque eu já entrava com o espírito de decidir. Eu não vou depender de ninguém, não vou pedir para ninguém fazer isso ou aquilo, e eu vou decidir. Então por isso que eu nunca me incomodei com bandeirinha, nunca tive problema com ninguém. Eu sempre, se eu errei, foi com minha cabeça. Ninguém influenciou, nunca tive influência de ninguém, de nenhuma situação que interferiu no meu trabalho. Por isso que eu fiz 26 anos de arbitragem, 1.653 jogos, cheguei na FIFA, tive jogos de Libertadores, fui para ter uma Olimpíada na Itália, trabalhei nos Estados Unidos, México, Brasil todo. Então, e nunca me incomodei. Se deu certo, deve ter dado. Senão eu não teria uma carreira tão longa e com tantos jogos da forma que eu apitei. Então, não tem essa de dizer que aquele influenciou, aquele ajudava, o Dalmo exigia. Não. Não, isso aí não era da minha conduta. Show. Ô Dalmo, olha só, você foi o juiz que mais apitou jogos do Criciúma na história, 218 jogos. E o Criciúma ganhou 91 vezes, ou seja, o Criciúma mais ganhou do que perdeu com o Dalmo no apito. Mas naquela época ainda não existia a mídia social que tem hoje, a internet, o WhatsApp, mas com certeza eu escutava do torcedor principalmente, porque o Dalmo, quando vem o Dalmo a gente nunca vai dar certo. O Dalmo não é... Todo torcedor sempre critica o juiz que está vindo apitar. Como é que tu encarava esse tipo de crítica da torcida? E se alguma vez tu teve que do Criciúma ou de algum time
porque os estádios não tinham tanta segurança assim, né? Tem que sair mais escoltado ou sair mais escondido do estádio? Eu tive um problema grande aí em Criciúma com o Próspera. Eu apitei um jogo do Próspera aí e me incomodei bastante. Parei no hospital, inclusive. E pegaram mesmo e foi feia a coisa. Mas isso é coisa do passado. Esse era meu segundo jogo, acho, no campeonato estadual. Eu dei 2 pênaltis contra o Próspera aí dentro, o que na época não era uma coisa muito comum, né? Então, aí, até hoje eu penso assim, bom, eu tinha que apanhar mesmo, né? 2 pênaltis na casa, numa época que ninguém marcava. Aí, fazer o quê, né? Hoje já não fariam mais aquele tipo de pênalti. Mas, na época fizeram. Quanto ao Criciúma, vocês estão falando que eu apitei essa montoeira de jogo aí, eu confesso que eu já não lembro. Mas Criciúma e Joinville, saiu a tabela, já saiu o juiz Dalmo, praticamente era o Dalmo. Então eu não ia ir para apitar Criciúma e Palmitos, por exemplo, Criciúma e Guarani de São Miguel do Oeste. Eu ia Criciúma apitar contra o Avaí, contra o Figueirense, contra o Joinville, né? Eu só ia apitar os grandes jogos. Então é lógico que se tivesse alguma derrota, seria para esses grandes, né? E para os pequenos não ia perder nunca. Então, talvez seja isso que acontece. Agora, eu te conheço, que em Criciúma sempre foi muito bem tratado. E todas as decisões do Criciúma, clássicos com o Avaí, com o Figueirense, com o Joinville, normalmente era eu quem apitava. E se eu tivesse problemas assim, eu acho que eles não me escalariam. Né? Porque eu não notei que eu tinha essa aversão da torcida. Eu sei sempre que eu fosse um cara mais ou menos simpático, porque simpático não pode ser nunca, né? Mas se existe uma atividade como árbitro de futebol, porque você dá 10 pênaltis a favor, é obrigação. Você dá um contra, é sacanagem. Isso é sempre assim, não vai mudar agora. Isso não me impressiona. Até é com surpresa que eu ouço isso. Eu achei que eu era uma figura, digamos assim, querida em Criciúma. Eu tive boas arbitragens, tive boas passagens. Você falou 90 e tantos jogos. Pô, 90 e tantos jogos, eu não me lembro de ter cometido. 91 vitórias só, né? 91 vitória. 91 vitórias. 218 jogos, bastante coisa. Devo ter cometido, né? Algum erro, claro, eu acho que é até absolutamente normal. Mas nenhum que me marcasse, que eu me lembre. Eu confesso que eu assisti você apitar jogo, eu acho. Tenho uma idade, eu vi você apitar. Achava legal. Uma coisa que eu era criança na época, né? Adolescente. Era acabava o 45, todo mundo já sabia que podia ir embora, porque o Dalmo encerrava o jogo mesmo, não tinha jeito. Já era marca registrada, né? Era um critério, e eu explico por quê. Porque os clubes, quando entravam em campo, sabendo que eu era o juiz, eles diziam, olha, o Dalmo é 45, mas só que ele faz jogar. Hoje, para bater um tiro de meta, o goleiro demora 15 minutos. Para bater um lateral, demora 5 minutos. Comigo não, comigo jogava, cara, eu devia ter que jogar. Era 45 minutos, mas era 45 jogado. Hoje eles dão 15 minutos de desconto, por que deixa o goleiro demorar 15 minutos para bater um tiro de meta? Eu não acho melhor, mais correto, mais transparente. 45 é 45. Mas faz jogar. Eu acho que no meu tempo a bola rolava mais. Posso continuar? Ô Dalmo, mais uma. Aproveitar que o áudio tá muito bom, né? Claro que, obviamente, se o cara vai trabalhar no futebol é porque gosta do esporte. Ninguém é juiz ou jogador sem gostar do esporte de futebol, né? E, obviamente, o Dalmo viu grandes jogadores, apitou, né? Grandes jogadores e grandes clássicos aqui do Catarinense. Citou Criciúma Joinville, Criciúma Avaí. Qual o jogo, ou teve algum jogo que quando tu entrou pra apitar, tu assim, pá, dos dois lados era 2 seleções, 2 timão jogando assim. Tu lembra de clássicos assim, não? Rapaz, eu apitei eu apitei o Campeonato Paulista. Eu fui contratado pela Federação Paulista por 4 campeonatos. E num jogo, numa dessas escalas, eu fui escalado para apitar Palmeiras e Corinthians, no Pacaembu. E aí lá, antes do jogo, o repórter chegou no meio do campo, acho que transmissão para todo o Brasil, transmissão direta. O cara chegou e disse assim, não, você não acha que tu tá meio gordo para apitar um jogo desse? Eu disse aqui, cara, quando eu fui criado, eu nasci no interior de Santa Catarina, e a minha mãe, na minha infância,
ela me tratou com aipim, batata doce, leite de cabra. Então eu não sabia, nunca imaginou que eu fosse juiz de futebol. Se ela soubesse, tá certo, ela ia me dar chips, alguma coisinha mais leve, para eu não ter esse corpo mais ou menos avantajado, grandalhão, né? Mas ela não imaginava isso. Então eu acho que se a federação me escala para apitar um jogo desse, me contratou para vir aqui apitar o Campeonato Paulista, é porque eles veem em mim alguma qualidade. Senão não teriam me trazido de avião, me pegar toda semana aqui para levar para São Paulo para apitar jogo. Então eles não fariam isso. E eu estava lá num dos grandes campeonatos do Brasil. Eu fui por quatro campeonatos, eu apitei. E bastante, não era de vez em quando não, era praticamente toda a rodada. E todos os jogos também, não escolhia jogo, era onde é que eles botavam, eu ia, pegava o avião, ia lá, apitava e vinha embora. Então, isso aí, esse Palmeiras e Corinthians é um jogo que eu lembro por causa disso. Mas, que tenha marcado, não, foram muitas, mesmo 653 jogos, né? E já fazem 30 anos que eu parei de apitar, e a minha memória não é tão boa assim também para lembrar de nada que tivesse marcado, por exemplo. O resto passou. Tá, Dalmo. Peraí, eu lembrei de um. Opa. Abertura da Libertadores em Barranquilla da Colômbia. Puta Esse jogo eu saí aplaudido do estádio, num clássico lá da Colômbia, a abertura. Esse jogo eu saí aplaudido do estádio, também coisa que eu não estava acostumado. Aquilo que eu falei. Pênalti a favor é obrigação, pênalti contra é sacanagem, então aplaudido, meu Deus do céu. Mas eu acho que o jogo foi 0-0 também. Aí não tem ninguém que reclamasse de gol impedido, pênalti mal dado, alguma coisa assim. 0-0 é bom. Ô Dalmo, mas tinha, com certeza, hoje também tem, mas aquele jogador que é o chato do campo, né? Aqueles que incomodam, que falam, que conversam. Santa Catarina tinha alguns jogadores icônicos nessa. Eles te atrapalhavam muito na hora de apitar esses jogadores, não? Os estrelão. Os estrelão normalmente saíam antes do jogo já. Quando eu apitava não tinha estrelão, não. Eu já aprendi isso com outro lado. Ele disse, olha, num campo só tem um general. E o general aqui sou eu. Eu já dizia antes, né? E pior que eles já sabiam. Eles não me incomodavam muito. Aliás, nos meus jogos não dava muito problema. Porque o jogador, o treinador, o dirigente já sabia. Olha, evita encher o saco do Dalmo, que tá meio doido e daí você sabe que não fica bem, né? Então facilitava. Eu não tive grandes problemas assim. Também linha aqui com o Dalmo Bozano, ele tá com a gente aqui. Ô Dalmo, tu contou ali do Moacir Fernandes pelo respeito, como é que era, enfim, tinha cobrança, por que esse respeito com o Moacir Fernandes, assim, qual era o respeito que se dá e o árbitro Dalmo Bozano tem um respeito muito grande pelo Cartola como o Moacir? O Moacir é um cara que, quando abria a boca para dar uma entrevista, você podia ouvir que alguma coisa interessante saía. Ele não perdia tempo com bobagem, com bobiça, com coisa miúda. E eu achava ele um grande dirigente, um cara que sempre me respeitou, assim como eu respeitava ele, como eu respeitei ele. Então, uma vez eu fui apitar Criciúma e Joinville, eu almocei com o presidente de Joinville e jantei com o presidente do Criciúma, que no caso era o Moacir Fernandes e o Valdomiro Stitcher. Então eu nunca mantive essa distância que a turma diz, não pode conversar com o dirigente, porta tem que ficar fechada. Eu nunca tive isso. Eu andava eu pegava carona, às vezes eu ia para Chapecó, meu carro quebrava, eu pegava carona com o clube para voltar. Eu não tinha por que dizer o que eu vou andar, vou pegar uma carona, pronto. Mas não deve andar com o clube, que cria intimidade. Eu disse, não, intimidade para. Intimidade quando começa o jogo e sabe que eu sou o juiz e ele é o dirigente. Então cada um na sua função. Se você levar a vida assim, não tem problema. Agora, se você fazer muita misturada, aí no fim você se perde. Ensinei aos meus filhos o seguinte: o que vocês disserem em Criciúma vai ter que ser a mesma coisa quando vocês disserem alguma coisa em Chapecó. Porque se vocês inventarem muita coisa, chegar na metade do caminho vocês esquecem o que disseram lá e o que disseram aqui, e no fim dá uma confusão. Então mantenham uma linha. Essa linha hoje, o meu filho, o Juliano,
Hoje ele é gerente da Conmebol. Ele mora no Paraguai, na Conmebol. Ele saiu da CBF para ir para a Conmebol. Então é porque deu certo o meu ensinamento. E o caçulo, o Rafael, é juiz do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, vice-presidente de uma comissão lá, comissão disciplinar. Então os dois mexem com o futebol e tu vê o nível. Então acho que o meu pensamento, a minha conduta, a minha linha deu certo. Senão não chegaria nas posições que hoje eles estão, porque o nome da gente, claro que a turma investiga quem foi, como é que não é. Então eu acho que até, não que eu tenha lá pedido pro cara da Conmebol contratar ele, ou o Superior Tribunal lá botar o meu filho. Não, eles conquistaram isso porque acharam que fazendo as coisas direito, e devem fazer, senão eles não teriam nesses cargos, e devem fazer, senão, sei lá, eu também sou meio, não é porque eu estou na minha presença, mas eu acho que eu gosto de mim. Não, e tá certo, né? Tem que gostar de ti, né? Tá certo? Tem que gostar de ti. Ô, Dão, tu se considera o melhor árbitro de Santa Catarina? Isso não tem dúvida, né? Isso não está em discussão. Desculpa a falta de modéstia, mas isso não dá para comparar. Não tem ninguém que chegou perto de mim assim. Eu acho que a história, o meu currículo na arbitragem, fala mais do que eu dizer que eu sou bom, eu fui bom, eu fazia isso, eu fazia aquilo. Isso não, o que prova é a história, é o currículo, enfim, não tem comparação. Ô, Dalmo, tu acompanha o futebol hoje? Como é que tu vê a arbitragem aí do atual cenário? Se é que acompanha, né? Não, acompanho, de vez em quando. Se bem que hoje eu estou me irritando com esses esquemas táticos, coisa que eu nunca dei bola, agora eu sou obrigado a ver. Os caras pegam a bola no meio do campo e atrasa pro goleiro. No meu tempo, a torcida invadiu o campo se o jogador fazia isso. Hoje é normal, o lateral pega para dar pro outro lateral, o outro lateral dá pro goleiro, o goleiro dá pro lateral e fica brincando na frente da área. E daí dão pro meio do campo, ao invés de tentar lançar com ponta direita, ponta esquerda ou centroavante, ele atrasa pro goleiro. E tu não acha normal isso? E isso me irrita. Aí a bola sai para a lateral, demora 10 minutos para bater. Vai pro tiro de meta, o goleiro demora 15 minutos para bater. E hoje, sinceramente, me irrita essas coisas. Então não vejo mais com aquela vontade que eu via antigamente. Mas ainda é o nosso esporte maior, né? E sempre que eu posso eu vejo. O Guilherme tá perguntando aqui se tem algum jogo que tu se arrepende ou considera que foi muito mal apitando. Eu apitei uma vez Inter de Limeira e Corinthians. Terminado o jogo, eu cheguei no vestiário e pensei, nunca mais vou apitar aqui em São Paulo, porque hoje eu achei que eu tive uma má arbitragem. Aí cheguei em casa, eu fui ver o tape, né? Claro, né? Que gravava o tape quando eu estava apitando o tape, eu fui ver o tape. E os caras da televisão, poxa, que arbitragem! Meu Deus do céu, coisa linda! Olha como é bom ver um jogo assim. Aí eu disse, agora parei de analisar as minhas arbitragens, porque deixa como tá, deixa eu decidir no momento, que se eu esperar para depois, não dá. Então parei de me incomodar muito com isso. Então não tenho nada que eu me arrependo. Mesmo porque se eu soubesse que estava errado, eu não teria marcado daquela forma. Se eu fiz, é com a certeza de estar agindo certo. E assim é que eu penso. O Dalmo, o Luciano tá lembrando aqui que fez até uma chapa, né? Tu fez uma chapa para concorrer com o Delfim na Federação Catarinense. Lembra dessa história? Como é que foi? O que pode contar para nós? Isso aí deixa eu explicar. Tá. Eu tentei fazer um movimento e conseguir uma adesão maior do que o necessário para convocar uma Assembleia Geral para mudar o estatuto. Porque o estatuto, da forma que ele foi manipulado, só caberia um candidato. Não dava chance de ter dois. Tinha que ter barba, fumar charuto, ser meio careca, morar em Itajaí. Então só era direcionado só para um, entende? Eu queria que aquilo fosse mudado. E não a chapa, cabeça de chapa, não era o mais importante. Era sim um estatuto que propiciasse uma eleição dentro da federação. Que da forma que na época era, só um poderia ser candidato. E quem? Quem que estava com o estatuto na mão?
Quem que mudava o estatuto? Só podia ser o mesmo. Então eu tentei mudar porque eu não concordava com aquilo. Na época, né? Hoje eu não quero nem saber também. Mas foi isso que aconteceu. Mas esse negócio de eu ser a chapa, o mais importante não era eu ser o cabeça do chapa. O mais importante era uma chapa que possibilitasse uma eleição. Né? Dois no mínimo, pronto. Um para lá, um para cá, e vamos votar para ver quem que o povo quer que seja o presidente. Porque do jeito que estava, eu achava que estava errado. Dalmo, deixa eu agradecer, né? Quase 40 minutos de conversa comigo e com o Luciano Fernandes aqui na Rádio 92. Grandes histórias, né? Grandes histórias aí. Sempre história espetacular, né? Sempre história espetacular, como diz o nosso Luciano. Professor Dalmo, obrigado pela participação, pelos ensinamentos, pelas histórias. Obrigado mesmo, enriqueceu o nosso documentário aqui. E quando quiser a casa da 92, o povo de Criciúma, enfim, está sempre de braços abertos para ouvir e entender um pouco da qualidade, da técnica e do carisma aí do seu Dalmo Bozano. Rapaz, foi um prazer, eu gosto muito, faz quase 30 anos que eu parei de apitar, né? Eu parei em 97, quase 30 anos. E a turma ainda lembra de mim como um árbitro. Poxa, para mim é motivo de satisfação e eu gosto disso. Eu gosto de falar, para mim não é nenhum sacrifício não, para mim é um prazer. Eu agradeço a atenção de vocês, a oportunidade e espero que o povo de Criciúma mantenha, né, pelo menos a partir de agora, uma boa lembrança e se eu errei alguma vez, se eu cometi alguma coisa que não caiu no gosto do torcedor, eles têm que entender de que, vocês é que falaram, eu não tenho essa estatística. Foram 200 e tantos jogos habitados, ou 90 e pouco, não sei, aí do Criciúma. 218 jogos. 218 jogos e 91 vitórias pro Criciúma. Que eu apitei? Isso, só jogos com Dalmo Bozano no apito aqui. O Criciúma só perdeu 50. Criciúma só perdeu 50 no teu. Temos que trazer tu aqui na Série B qualquer coisa, pra apitar um jogo aqui. Pra gente ganhar um. Com currículo desse aí, eu seria treinador da seleção brasileira. Com percentual aí que hoje está na moda, não sei quanto por cento de posse de bola, tal, com tanto por cento assim de vitórias, eu seria o treinador do Criciúma. Poxa. Mas tá bom, mas então foi um prazer, me coloco sempre à disposição e gosto muito quando tenho a oportunidade de falar, de dizer alguma coisa, e eu vi que a minha memória não está tão ruim, eu não estava acreditando muito nela, mas até que eu lembro de muita coisa, eu contei alguma coisa aí, mas tudo bem, eu estou sempre à disposição. Muito obrigado pela oportunidade, um abraço a todo mundo aí e vamos torcer. Vamos torcer. Obrigado. Dalmo Bozano, então, ex-árbitro de futebol, cara espetacular falando conosco. Que história, né, Luciano? Rapaz, mais uma baita entrevista, né? Aí o cara vai lembrando, uma vez eu escutei, até podia ter perguntado pra ele, teve um jogo de Criciúma e Joinville, se eu não tô enganado, ou Criciúma e Avaí, que tinha dois jogadores que começaram a se pegar antes do jogo. E ele chamou os dois pra conversar e avisou pra eles. Era pra ter perguntado pro Dalmo agora. Vocês têm 5 minutos pra à vontade no campo. Entre outra, e uma porrada bateu. Daí depois ele. Não acredito. Eu vou ligar pra ele. Eu vou ligar pra ele, nós vamos ligar de novo. Eu não lembro que jogo. Nós vamos ligar, deixa eu ver se ele atender aqui, a gente. Não, se ele atender. Teve um jogo, eu não lembro que jogo se foi, que ele liberou. Vamos ver se ele vai atender aqui. Vamos ver se ele vai lembrar dessa história. A gente liga de novo, não tem problema. Não tem problema. Porque Criciúma e. Eu não lembro qual foi, o Criciúma e Jack, ou só foi o jogador. E ele expulsou, daí o cara cobrou dele. Por que tu me expulsou? Aí, ele expulsou ainda? E ele expulsou ainda. Eu lembrei dessa história agora, cara. A hora que tu tava se ligando, putz. Não, vamos ver se atende de novo aqui. Essa aí é massa. Vamos ver se atende de novo aqui o Dalmo Bozano. Onde é que eu escutei, cara? Ó, tá chamando aqui, ó, vamos ver. Oi. Ô, Dalmo, é aqui uma tela de novo da rádio. Tá ouvindo a gente? Tá. É uma tela da rádio, Luciano. Surgiu uma pergunta aqui, desculpa a gente ligar, Luciano. Fala ali com o Dalmo, por favor, nós estamos ao vivo na rádio de novo. Conta aí, Luciano, pra ver se ele lembra. Ô, Dalmo, desculpa essa falta de organização nossa até. Eu lembrei de uma história aqui, só desliguei, eu lembrei de uma história que eu não lembro aonde que eu escutei, se foi no documentário, que teve um jogo do Criciúma e eu posso estar errado o time também, Criciúma e Joinville, que tinha um jogador que tava incomodando pra caramba e tu falou pra um dos jogadores, tá liberado pra dar uma juntada no fulano de tal. Tá, isso foi Marcílio Dias e Joinville. Aí. Em Joinville. O Marcílio Dias ganhando de 1-0 e o Joinville tinha o grande time da época, né? Assim como o Criciúma também teve uma época com
grande time. Então o Joinville perdendo, estádio lotado, e o Paulo Egídio, ponta esquerda, Geraldo Pereira, ponta direita, além de serem extraordinários jogadores, eles tinham um vício de cavar faltas, de pular para cavar falta, perdendo dentro de casa, e disse, vamos pular aqui que de repente o Dalmo dá uma para nós aí e melhora o nosso lado. Aí eu me irritei com aquilo, chamei o Carlinhos, o lateral do Marcílio Dias, que chutava paralelepípedos. Se pudesse paralelepípedo para ele chutava. Eu chamei ele e disse, Carlinhos, vem cá. Esses caras estão querendo me jogar contra a torcida. Então, para parar de pular aí, tu tá autorizado a dar 3 pauladas em cada um, que eu não vou marcar falta. É mesmo, Dalmo? Dá-lhe. E ele, se não mandasse, eu já batia. Mas ia mandando, né? Ele chegou em pau, na última, deu 3 no último, parou, né? Aí ele pegou o outro, na terceira do outro, ele quase jogou no alambrado. Aí ele disse assim, seu Dalmo, trato é trato, né? Trato é trato, só que chega, né, pô? Aí tu exagerou. Aí parou, pronto, não pularam mais, o jogo foi bem até o final, porque o juiz não é só pegar o livrinho e botar embaixo do braço. O juiz tem que ver o clima do jogo. Ele tem que ver o clima do jogo para que não aconteça uma coisa para ele se incomodar. Porque numa dessa o cara cai bem e eu achei que não era pênalti e a torcida achou, ia dar o quê? Problema de invasão de campo, envolver policial, envolver interdição de campo, aqueles rolos todos que dá, né? Então, se a gente puder evitar que aconteça alguma coisa de errado, a gente tenta. Eu tentei e deu certo. Que espetáculo. Eles pararam de pular e o Carlinhos não precisou dar mais paulada. Que espetáculo, Dalmo. Resolvi. Agora sim, Dalmo, desculpa te ligar de novo, deixa eu agradecer mais uma vez, matou a nossa curiosidade, brigadão e desculpa aí por essa ligação repentina aí de novo. Tá bom, rapaz, disponha. Um abraço. Grande Dalmo Bolzano. Então, matamos a curiosidade. Eu lembrava da história, não lembrava os times jogando. E ele falando do tudo, Paulo Egídio, verdade. Quando ele falou do Paulo Egídio, tu lembrou, né? Quando ele falou do Paulo Egídio, aí tu lembrou. Que história. Ó, vamos fazer o seguinte, tem que fazer um intervalo. Baita conversa. Daqui a pouco o Ney Constante também participou muito da década de 90 do Criciúma, sempre contribuindo com o Criciúma, tá com a gente. A gente vai pro intervalo e já volta aqui no Dugas de Alma, Garra e Coração, episódio de número 11. Música nos conecta. 92 FM. Dugas de Alma, Garra e Coração, segunda temporada. Oferecimento Dom Pertini, Barbearia Club, Hidrolar, materiais hidráulicos e acabamentos. Bem Invest Consórcios, Car Move, aluguel de veículos. A Hidrolar é uma loja especializada em tubos e conexões, louças, metais sanitários e reparos em geral. A loja oficial do encanador e daqueles que querem economizar em suas partes mais importantes de uma obra sem abrir mão da qualidade. Hidrolar, do nosso lar para o seu. Chama no WhatsApp 99838-9956 ou siga a Hidrolar Oficial no Instagram. Conquistar o que te faz bem te leva muito mais além. Então vem pra Bem Invest você também. Pensou na casa própria, pensou bem. No carro novo, pensou bem. No investimento, pensou bem. Pensou consórcio, pensou bem. Então vem pra Bem Invest. Pensou bem. Bem Invest Consórcio. Faça uma simulação no site Bem Invest Consórcio ou ligue 3045-3232. Carmove Aluguel de Carros. Viva essa experiência. Presente em Criciúma, Jaguaruna e com nova unidade em Florianópolis. A Carmove tem a frota mais nova do mercado e os carros mais completos da categoria. Só na Carmove você não paga taxa de retorno na devolução do veículo entre estas cidades. Viva essa experiência de alugar um carro completo, sem burocracia e com a praticidade que a Carmove oferece. Siga a Carmove nas redes sociais. Na Dom Pertini Barbearia Club, o seu tempo vale muito. Com nosso clube de assinaturas, você tem vantagens exclusivas com planos a partir de R$103 mensais. Cabelo e barba,
tratamentos e os melhores produtos na hora que precisar. Escolha Dom Pettini mais perto de você. Em Criciúma, em 3 endereços, 7 dias por semana. Dom Pettini Barbearia Club. Marque o seu tempo. Siga Dom Pettini no Instagram e agende seu horário. Programa de conteúdo livre. Estamos de volta com Dugas de Alma, Garra e Coração. A história do Criciúma Esporte Clube nos conecta. Voltamos, meus amigos da 92, com Dugas de Alma, Garra e Coração. Que bate-papo, Leolo, com o Downer. Que figura, né? Cara, é uma figura, né, espetacular. Eu já tinha ouvido e visto outros documentários com ele, sempre muito bom, né? Cara, 1.600 jogos não é pra qualquer um, né? Tá louco, né? Tu vê Campeonato Paulista, né? Corinthians e Palmeiras ele apitou. Capaz de ter jogador que não jogou tudo isso partida de futebol, né? É verdade, né? Ele foi um árbitro diferenciado, cara. A nível não só catarinense, mas a nível Brasil. Ele apitar o Campeonato Paulista na época, a época que ele apitou o Campeonato Paulista, o cara tinha que ser bom. Tinha. Sim, só tinha abertura fera, de, né? Só tinha fera, né? Abertura de Libertadores, né? Tinha gente grande. Abertura de Libertadores, né? Abertura de Libertadores. E como ele falou, né? Como é que é? Ele tinha medo da memória? Isso. Tá lúcido demais. Não, tá bem lembrou demais. de tudo. Tá boa cabeça. Tá bem demais. Ele tinha umas manias que era só dele, né, cara? De não dar acréscimo, de admitir, ele não admitia em hipótese alguma reclamação do jogador. Ele dava falta. Ele queria que o jogador baixasse a cabeça e saía. Ele não se podia bater à vontade, mas desde que não questionasse a marcação da falta. Então estamos juntos, meus amigos, para você que tá ligado aqui no Dugas de Alma, Garra e Coração, a história do Criciúma com Dugas Delivery, Hidrolar, Beninvest, Consórcio, Carmove e Dom Pettini. Colocando o Ney Constante na conversa, para quem não sabe, Ney, trabalhasse no Criciúma de quando a quando, por favor. Eu peguei o final da gestão do Milton Carvalho, acho que foi em 96, até o final da gestão aí depois o Milton saiu, assumiu o Joacir Escrimin, e aí eu fui até o mandato do Joacir Escrimin até o final. Mas tu fosse convidado por quê? Como é que foi? Como é que o Ney pagou no Criciúma? Eu na época fui convidado, eu trabalhava com uma psicóloga, trabalhei com ela lá em Uruçanga e eu saí da empresa e depois quando eu estava aqui em Criciúma ela me ligou: Ney, tem uma possibilidade de trabalhar no Criciúma, te interessa? Eu falei, me interessa. Aí eu fui até a Secrisa para acertar, o Criciúma era patrocinado pela Secrisa na época. Eu fui até a Secrisa, não, minto, era o Alamine, era o vice-presidente administrativo, daí era o Milton Carvalho presidente, o Alamine era o vice-presidente administrativo e eu fui com ele, com quem eu acertei a minha vinda para o Criciúma na época, lá na Secrisa. Fui até a Secrisa conversar com ele, acertamos umas bases salariais e eu vim trabalhar. E qual função tu chegou? Era o RH. RH? Na época era só departamento pessoal, fazia tudo, né? Sim. Mas era tudo, não era nada informatizado, e a gente vale falar aqui, não era informatizado, mas era um trabalho muito bem feito, né, na época, né, porque era muito difícil fazer e era feito tudo manual, os livros, tudo certinho. E aí eu fui para o Criciúma para informatizar o setor, aí fizemos isso, né, e depois aí folha de pagamento também tinha, era com vocês? Era tudo comigo. Folha de pagamento também, dos jogadores e dos profissionais. Era tudo comigo. Vamos ainda por enquanto, Ney, né? O vínculo com o clube. Tu falou que teve com a Alamine a negociação, não, mas o teu vínculo com o clube foi CLT? CLT. Horário comercial ali, normal? Sim, era normal. Era trabalhar um funcionário como são os outros lá hoje. Não, tranquilo. Ô Ney, óbvio que isso mudou bastante, principalmente a parte de vários direitos que os jogadores passaram a ter, né? Sim, era muito diferente hoje. Muito diferente. Tinha jogador na época, tu lembra, ou
Se puder se lembrar assim, com mais detalhes, né? Que era apenas CLT, por exemplo, dos profissionais, ou sempre tinha não sei se chamava direito de imagem, na época, como é que chamava? Na época era por fora que eles falavam, né? Tinha, mas tinha um valor fixo, depois tinha aquela parte maior que era direito de imagem, era por fora, tal. Teve uma série de situações ali, mas a gente sabe que a carteira era o mínimo na época, era um valor fixo para todo mundo, né? E depois eu tinha o direito de imagem que eles falavam, né? Aí a gente sofreu fiscalização na época, veio um fiscal da fazenda, teve uma correria dentro do clube por causa dessa fiscal da fazenda, mas deu tudo certo. E tinha os jogadores na época do Roberto Cavalo, o Toto, o Gelson, aquela turma que depois eles saíram do clube, depois eles retornaram, né? Qual foi o ano que começou mesmo? Desculpa. 96. Série A. Série A. Aquele jogo do Atlético Paranaense lá, Carlos Henrique, né? Isso, 96 caímos, né? Não, 97 lá caímos, a gente voltou, né? Não, 96 a gente permaneceu e 97 a gente caiu. Contra o Atlético Paranaense. Em 96 o Carlos Henrique Henrique fez o gol lá na antiga Arena da Baixada, né? Depois no Trono ele perdeu, né? Aqui, daí depois aqui ele perdeu. Então, o Milton Carvalho saiu, entrou o Joacir Scremini. A época a gente tinha também o maior foi o maior contrato de um time de Santa Catarina de fornecimento de material esportivo, com a Rúmel, né? A gente contou a história da Rúmel aqui. A Rúmel era impressionante. Era eu quem cuidava também da distribuição, recebimento e distribuição de material a todas as categorias, né? Então era eu que cuidava do depósito, no caso do almoxarifado. Então era absurdo que chegava de material da Rúmel naquela época, até a Rúmel se tocar, que eu acho que fez besteira em fazer um contrato daquele tamanho. Ela começou a reduzir até que eles cancelaram o contrato. A Rúmel, só para os ouvintes aí, né, lembrando, teve rolo também na época do nome, porque Rúmel, o Brasil usou a Rúmel que estava no Criciúma, só para o pessoal saber, é uma marca brasileira que tinha a pronúncia da marca Hummel, que era uma marca inglesa. Então tu falava Rúmel aqui, mas era para fazer uma... E tem até hoje, né? Sinologia, não sei, para dar a entender que era essa marca inglesa, né? A seleção do Canadá usa até hoje a Rúmel, né? Lá da Inglaterra. Não vou saber precisar. A seleção do Canadá é até hoje. Só que a Rúmel do Criciúma era uma marca nacional. De repente... são duas seleções, a seleção do Canadá e a seleção da Dinamarca usa o Rúmel. Olha só. Tu lembra quem negociou na época, Ney? Tu participou da negociação? Não participei. Eu já entrei, já tinha a Rúmel. Sim. Eu veio em 95. É verdade. Eu não lembro quem foi que negociou. Mas Ney, ali tu fala que tá no RH, né, do Criciúma, né? Só porque, a gente sabe que tu gosta, entende futebol e tal. O pessoal te chamava pra participar de decisões ou não tinha essa aproximação? Porque a gente sabe que o futebol da década de 90 era muito mais aberto do que hoje, né? Setores, enfim. Tinha muito trânsito com o pessoal, com futebol, mas a gente não se metia no futebol. O gerente na época era o Sarandi, era o gerente de futebol. A gente tinha muita coisa que a gente... Eu vou só um exemplo, por exemplo, só uma passagem que aconteceu lá, que foi... O Criciúma numa época afastou Toto, Robson, Roberto Cavalo, Eliel, Sadi. Roberto Cavalo afastado? Foi, na época foi. Sadi goleiro. Pra treinar em separado. Aí olha o que a gente fazia. A barca, né? Aí o que eles faziam? Como eu tinha uma boa convivência com eles ali né? Eles me chamaram para ser o técnico deles em fazer peladas pela região, pela cidade. A gente fez diversas. A gente fez um jogo. Você não tem noção. A gente fez um jogo na Canguru. A Canguru na época tinha um timaço de futebol society. Era o melhor time da região, era a Canguru. E naquele dia, e aí foi marcado um jogo lá na Canguru contra Sadi, Roberto Cavalo, Toto. Roberto Cavalo, Toto, Robson. O Robson que veio do Ercílio Luz pra cá na época do Tubarão, não lembro. Eu não sei se era Ercílio Luz, se era Tubarão. Não, era Tubarão. Lateral direito? Não, era meio. Era meio. Robson. E aí nós pegamos. E tinha o Eliel, aquele grandão que era de São Paulo. Que veio, e aí a gente tava com menos um. E a gente pegou. Naquela época o Criciúma tinha uma como é que se diz? Um convênio com os japoneses.
Então os meninos moravam, os japoneses moravam tudo aqui em cima, do lado da concentração, aqui em cima do estádio ali, naqueles apartamentos lá de cima do estádio ali. Aí, e nós pegamos um japonês chamado Jun. Roberto Cavallo. O Jun, ele cara, ele era... Eu não sei por que aquele cara não deu certo no futebol, porque ele jogava demais, era muito rápido, era muito bom jogador. E aí nós pegamos o Jun e levamos. Rapaz, e aí começou o jogo lá na Canguru. 1-0 pessoal da Canguru. Meu Deus. E aí o pau começou a pegar. E aí o entorno do campo da Canguru ali, cheio, mas lotado de a Canguru parou de fazer embalagem. o pessoal tudo no entorno ali assistindo o jogo. E depois foi aquela festa com os jogadores, pegar autógrafo todo. Então, era um negócio assim, foi um negócio de outro mundo assim que aconteceu, cara. Os caras... Impensável, eu ia falar isso aí. Impensável hoje. Impensável. Vou afastar 10, nós vamos fazer amistosos os jogos com o pessoal da região. Tu lembra o resultado do jogo, não? Foi 2-1 pra nós. O Criciúma virou. Aí foi promovida técnica. Daí derrubaram o técnico do Criciúma. Imagina só, cara. Mas era uma festa, era festa. Olha só que loucura. Os jogadores foram afastados, fizeram uma pelada no futsal aberto, porque eu conheço lá onde era o campo da Canguru, é aberto, não foi nada escondido. Não foi nem nada. Menos que isso. Todo mundo sabia. E não tô defendendo, tá? Só pra deixar claro. Só tô falando pra ver como o negócio evoluiu, né? O Kaique foi ver uma partida de futebol, né? Sentadinho, só assistindo. Ah, sim. Já deu o que deu. Já deu o que deu. Tu imagina se o cara... E outra coisa, e o comprometimento, porque esse pessoal foi afastado, deve ter aprontado. Porque tu pega um Roberto Cavallo, foi campeão da Copa do Brasil. Não, mas eles não aprontaram. Foi a escolha técnica quem era o técnico que chegou e afastou eles. Não, tudo bem, eu não tô dizendo aprontando de fazer bobice. Às vezes, ou reclamou de um banco, alguma coisa e tal. E, mesmo assim... Tu fazendo esses amistosos, tu ainda acabou promovendo a marca, aproximando o pessoal, e ele simplesmente podia dizer, não vou. Não sou pago pra fazer amistoso, eu sou pago pra jogar dentro de campo. Era eles que pediam pra marcar. Mas para tu ver a diferença. A gente quer se manter jogando em ritmo, e aí marca uns joguinhos pra nós aí, umas festas aí. E eu marquei acho que uns 3 jogos, e a gente foi só festa, e era legal pra caramba. E eles participavam mesmo. Eles entraram na onda. O Eliel, por exemplo, eu me lembro que a gente fez um jogo ali na Associação de Luca, ali na Luiz Lazarim, à esquerda, ali naquela reta ali da descida ali. E o Eliel foi um sarro. O telefone era aquele celular Motorola gigante, cara, sabe aquele? E aí ligando pro Eliel, pô, tu vem ou tu não vem, Eliel? Porra. E aí ele, não, já tô chegando. Cara, mas eu tô chegando dele. Ele deve ter freado ele tinha um tempo, ele deve ter freado um tempo, acho que uns 20 metros, cara, cantando pneu. Ele passou do portão de entrada. Nossa. E aí ele foi. A gente viu assim lá de cima, o campo era mais baixo que a estrada ali, e a gente viu ele chegando. Era uma peça. Mas eles participavam, brincavam, aí foi feito um churrasco lá e tal. Era assim, foi uma passagem legal, cara. Eles. Até hoje eu conheço. Ney, mas chegasse a viajar com a delegação em alguns jogos ou não? Porque tu falou que não tinha esse contato, né? Mas conseguia viajar porque, torcedor, né? Eu fui uma vez a Porto Alegre com a delegação no Campeonato Brasileiro Internacional. A convite da direção. Duarte. Nosso técnico era o Cláudio Duarte. Outro cara sensacional, Cláudio Duarte. Nossa, eu sei que eu saí com ele eu vim com ele pro camarote na época, fui atravessando o gramado com ele, aí ele assim, olha só esse estádio aqui, ele falava, né, olha esse estádio que ele jogou lá, né, foi campeão lá, né, aí ele falou, olha que estádio, olha que gramado, e era um tapete o gramado do Beira-Rio, nós atravessando o gramado e ele falando. O Cláudio era um cara que ele almoçava com a gente lá no refeitório. Ele sentava com os funcionários, ele não era o tipo do cara que fazia questão de ficar com o pessoal da diretoria, ele fazia questão de sentar com os funcionários do clube. O Cláudio era assim. E foi 2 treinadores que passaram ali, o Cláudio Duarte e o Lula Pereira. O Lula Pereira sentou na minha mesa, no lado de mim assim, quando eu recebi o
o contrato dele para ele assinar ele assinava lá na minha sala, né? Pega o RH, né? Aí ele sentou na minha mesa assim para assinar e tal. E o senhor, um cara bem, aí eu fui fazer o contrato dele, disse que, ó, na carteira vai isso, ele assim, ô menino, não foi isso que eu acertei com o nosso presidente, ele assim, não, é tudo na carteira, na época, no Valores. Aí eu assim, e agora tem que ir lá conversar com o presidente. Ele disse, não, o senhor pode ir lá conversar com o presidente que eu espero aqui. Fui sentado ali, fui lá, conversei com o Joacir, voltei. E realmente? Não, bota tudo na carteira. Aí eu assim, ele não aceitou? Não aceitou? Ele assim, não, ele quer tudo na carteira. Tá, bota tudo na carteira. Tentou dar uma aplicol, né? Tentaram dar uma aplicol no meio do caminho. Não, mas ele sentou lá assim, não, menino, não. É tudo na carteira. É tudo na carteira, né? Mas foi uma época fantástica. Pô, Ney, nesses 3 anos, se eu não me engano, no último ano do Joacir, o Criciúma passou por um pouco de dificuldade financeira, né? Bastante. Chegou a atrasar salários. Botaram o salário tudo na carteira do... Como é que foi isso pro RH, né? Porque, cara, a história no RH, as reclamações... história ali, mas assim, vem a reclamação, mas a gente... o que eu falava pra eles? Gente, o que eu posso fazer é pagar isso, porque o Criciúma pagava o que tava na carteira, né? Daí... a maior parte... Mas dos funcionários, do staff... Não, isso aí não, era muito difícil faltar. Eles pagavam primeiro, os próprios jogadores daquela época diziam, primeiro o pessoal de baixo. Eles falavam. E olha que na época também não ganhava tanto assim, né? Não é igual os salários astronômicos de hoje. Não, de hoje não, mas naquela época o salário deles era bom, cara. Não, mas em relação comparando com o pessoal do staff, o pessoal do trabalho normal ali, da estrutura, vamos dizer assim, o salário dele era meio alto em relação ao pessoal. Então eles diziam, não, primeiro o pessoal. Eles tinham essa consciência, os jogadores daquela época, eles eram muito... Ô, Ney, quando tinha o jogador aprontava, tô tentando comparar, né, com o fato de ter RH dentro do clube com uma indústria. Uma empresa, assim, né? Uma empresa, né? Tinha que ser chamado a atenção, caía no RH pra bater um papo? Não, já era... Essa tarefa era do Sarandi. Já era do Sarandi. O Sarandi é que contornava essas situações todas. Tu, no caso, era os outros setores, né? Se tivesse problema nos outros setores. Né? Aí era o RH, né? O pessoal do trabalho normal, da estrutura ali, daí era comigo. Mas aí a gente não tinha problema. Agora, quando era futebol, aí... Tudo com o Sarandi. Tudo com o Sarandi. Já vinha pronto lá. Tudo passava pelo Sarandi na época. Óbvio que tu acabava sabendo o que acontecia. A gente sabia, porque tinha que... Se tivesse, por exemplo, que fazer uma advertência ou qualquer coisa, tinha que passar pelo RH. Mas já vinha pronto de lá. Mas eu não lembro de ter feito advertência para nenhum jogador. Mesmo esse pessoal que foi afastado, eles foram afastados por uma questão que eles tinham um salário muito alto na época e o clube estava com problema. E eles sabiam disso, e aí houve uma negociação para que eles ficassem afastados. Eu quero o Ney de RH da minha empresa, que o cara é afastado e faz amistoso, né? Da minha demitido, né? Fazer amistoso com esse time ali, não tinha como perder, né? Porra, levaram o gol ainda. Não reclama. Não reclama. Era legal. A gente vai fazer mais um intervalo. Estamos aqui com o Ney Constante, trabalhou no Criciúma na década de 90, contando esses bastidores do Criciúma Esporte Clube. Dugas de Alma, Garra e Coração, eu e Lu Fernandes, em nome de Hidrolar, Beninvest Consórcio, Carmove, Dom Pettini e a nossa Dugas. A gente vai pro intervalo e já volta. A música nos conecta. 92 FM. Dugas de Alma, Garra e Coração, segunda temporada. Oferecimento Dom Pettini, Barbearia Clã, Hidrolar, materiais hidráulicos e acabamentos. Beninvest Consórcios, Carmove, aluguel de veículos. Hidrolar é uma loja especializada em tubos e conexões, louças, metais sanitários e reparos em geral. A loja oficial do encanador e daqueles que querem economizar em suas partes mais importantes de uma obra sem abrir mão da qualidade. Hidrolar, do nosso lar para o seu. Chama no WhatsApp 99838-9956 ou siga a Hidrolar Oficial no Instagram. Conquistar o que te faz bem te leva muito mais além. Então vem pra Beninvest você.
simulação no site Bem-Investe Consórcio ou ligue 3045-3232. Carmove Aluguel de Carros. Viva essa experiência. Presente em Criciúma, Jaguaruna e com nova unidade em Florianópolis. A Carmove tem a frota mais nova do mercado e os carros mais completos da categoria. Só na Carmove você não paga taxa de retorno na devolução do veículo entre estas cidades. Viva essa experiência de alugar um carro completo, sem burocracia e com a praticidade que a Carmove oferece. Siga a Carmove nas redes sociais. Na Dom Pettini Barbearia Club, o seu tempo vale muito. Com nosso clube de assinaturas, você tem vantagens exclusivas com planos a partir de R$103 mensais. Cabelo e barba, tratamentos e os melhores produtos na hora que precisar. Escolha Dom Pettini mais perto de você. Em Criciúma em 3 endereços, 7 dias por semana. Dom Pettini Barbearia Club. Marque o seu tempo. Siga Dom Pettini no Instagram e agende seu horário. Programa de conteúdo livre. Estamos de volta com Dugas de Alma, Garra e Coração. A história do Criciúma Esporte Clube nos conecta. Voltamos, meus amigos da 92 com Dugas de Alma, Garra e Coração, agradecendo a Hidrolar, Beninvest Consórcio, Carmove, Dom Pettini, nosso Dugas, a parte final do 11º episódio do Dugas de Alma, Garra e Coração. Recebendo hoje Ney Constante, contando os bastidores da década de 90, né, seu Luciano Fernandes? Mais histórias legais e coisas novas que a gente vai sabendo, né? Claro. Pra incrementar esse. Temos que atualizar a primeira temporada, né? Temos que atualizar a primeira temporada. Temos que atualizar a primeira temporada, cara. Que legal, né? Que legal. Ô, Ney, obviamente que tu, de novo, aquela história, tu não precisa contar o santo, né? Mas pode contar o milagre, né? Tinha. Que bárbaro. Traduzindo. Te ferra, falando de outra coisa. A gente quer saber de balaio, né? Claro, né? Tinha jogador festeiro que incomodava à noite, virava, chegava... Eu vou contar uma história aqui, não é jogador festeiro, mas é uma história que vocês vão achar estranho pra caramba e aconteceu de fato, tá? O Eliel chegou na minha sala e disse, depois do treino da tarde. Deu nome. Não, Eliel, vou falar, o Eliel chegou na minha sala depois do treino da tarde, assim, eu tô indo a São Paulo. Eu digo, tô indo a São Paulo e volto pro treino amanhã. Eu digo, tu tá maluco, cara? Ele era patrocinado pela Mizuno e ele tinha que ir lá assinar o contrato com a Mizuno e voltar a tempo do treino às 4 horas da tarde no outro dia. Aí eu digo, vem cá, cara, tu vai a São Paulo, assim eu vou. Aí eu digo, não, tu tá maluco, e naquela época não era duplicado, cara. Ele assim, eu vou, mas ninguém precisa saber. Eu vou e volto aqui até, só tu que vai saber. Eu digo, nossa, olha a bronca que eu tá colocando nas minhas costas. Cara, ele saiu do treino. Ele não participou do treino porque ele tá no departamento médico. Ele fez o tratamento e foi pra São Paulo, cara. De carro, ele foi e voltou antes do treino do outro dia, cara. Fez um bate-volta. Porra, bate-volta a São Paulo. Volta a São Paulo, cara. Eu digo, você tá maluco, cara. E ele foi. Ele tinha um Tempra azul marinho. O Tempra era o carro da época, né? Ele tinha um Tempra azul marinho, cara. Andava pra caramba. Os que não explodiu, andou. Mas ele foi a São Paulo e voltou. Foi lá, assinou o contrato. Ainda trouxe uma chuteira, ela me deu uma chuteira de presente naquela época, não trouxe chuteira pra mim, porque eu não falei nada pra ninguém. Fazia parte, né? Nunca jogou nada, tá guardado até hoje lá. Não, também ele trouxe uma chuteira 43, eu calço 39, cara, porra.
Daí eu tive que negociar depois, mas tudo certo. Ô, Neito, ficou até 98, né? Até o final do Screaminho. Saí com eles. Aí ele saiu, resolveram trocar? Foi a opção tua sair? Como é que foi? Não, eles trocaram todo mundo. Eles tiraram tudo e renovaram Entrou tudo. aquela comissão lá, o Moacir, para depois fazer o conselho de administração ali. Aí entrou o Moacir, uma turma ali entraram, eles tiraram todos. O Osni, que estava ali, eu tinha recém-entrado, né? Mas o Osni, o Márcio, tinha mais de 10 anos de clube. Muito mais. O Osni tinha... E aí eles tiraram todo mundo. Trocaram toda a administração do clube, na época. E assim, tem gente que sai do Criciúma e fica magoado, não quer mais tu ficou de boa, tranquilo. Continuar acompanhando o Criciúma. Os outros botaram o Criciúma na justiça, teve gente ali que penhorou poste, penhorou não sei o quê. É mesmo? Eu nunca fiz, não. Eu saí de boa, não tem menor, nunca... Eu entendi que era necessária a mudança na época. Sim. E ponto final, não tem problema nenhum, nunca cobrei nada do clube, nunca... Eu não vi motivo pra isso. Sim. Não vi motivo pra isso. O Douglas Dal Ponte tá acompanhando, muito massa a entrevista, tanto do Dalmo também quanto do Ney. Bota aqui, ó, direita 3 pauladas é demais. Que a frase do Dalmo Bozano aqui, né? Do Dalmo Bozano. Rapaz, eu tenho... Tem mais uma aqui também, no final do telefone 5687. Pergunta pro Ney Constante se os jogadores eram mais abertos do que hoje. Não, tinha assim, acho que é questão de comunicação, relacionamento, enfim, né? Naquela época não tinha o que tem hoje, né? Sim. Lógico. Mas eles iam lá na minha sala, muito na minha sala, conversavam muito comigo. E, às vezes eu ia lá também no vestiário, eu conversava bastante com eles. Mas assim, os jogadores sentou, por exemplo, eu me lembro bem, eu vou dar nome aqui, o Zé Teodoro, ele sentou e disse assim, eu já tô com a vida ganha, se der certo aqui dá, se não der, paciência. É jogador ainda. Jogador, ele veio pra cá como era o lateral direito, né, o Zé Teodoro, ele sentou assim, se der certo dá, se não der, não tem problema. Tinha um cara muito legal também que veio, jogou 2 vezes aqui, que era um cara 100%, que era o Betinho, o meia, né? Ele jogou 2 vezes. Jogou bola, assim. Jogou bola pra caramba, era um cara sensacional. Outro cara também que foi o Criciúma contratou um jogador, foi o melhor lateral direito do Campeonato Catarinense, pela Chapecoense, chamado Cambé, não sei se você ouviu. Lembro. Cambé. E olha só, o Cambé veio pra cá e ele rompeu o tendão. No início da temporada ele rompeu o tendão e nunca mais recuperou. E aí ele rompeu, fez a cirurgia. Cara, se o médico dissesse pra ele, tu tem que vir às 4 horas da manhã aqui, ele 4 horas da manhã tava lá. Ele vinha pra fazer o trabalho de fisioterapia. Ele era um cara assim... Aí ele fez a cirurgia e depois ele escorregou também, foi tomar banho, escorregou e rompeu de novo o tendão, cara. Puta merda. Aí acabou pra ele. Nunca mais ouvi falar do Cambezinho. Cambezinho era gente boa demais. Olha aí, uma dúvida que me veio agora, em relação, daí voltando lá na parte de fardamento, falou que era tu que controlava, né? Na época não era comum e não tinha tal do numeração fixa. Não. Né? E tinha muita loucura de jogador pequenininho. Eu lembro de um jogo em 98, tinha o Lucianinho, centroavante, o cara tem 1,10 m, eu acho que era. Aquela camiseta da Rúmel nele ficava parecia um balão dentro. Né? Era muita reclamação disso, os jogadores não porque assim, hoje agora... Só pra contextualizar, porque de vez em quando a gente pega no pé, por que o Criciúma não faz uma camisa igual o 91, golinha polo e tal? Porque daí os caras falam, não, porque os jogadores não gostam de jogar assim. Hoje tem disso? Não. Por exemplo, agora quando eu fui diretor de CT agora, eu passei a controlar também a distribuição de material, né? A pedido do presidente Guedes. Os jogadores hoje usam só camisa tamanho médio. Eles não usam camisa G, GG, ninguém usa só camisa tamanho médio. É difícil pegar um jogador que usa G, por exemplo, né? E naquela época não tinha, era só 3 tamanhos, PMG, era o que vinha. E tinha que usar, né? Jogador pequeno pegava uma camisa P, não ficava pequena, tinha que usar a média que era grande, né? E os jogadores... Assim, naquela tinha muita camisa de manga comprida, se usava camisa de manga fazer umas camisas de manga longa, né? Lindíssimo. Tinha, então, mas vinha muito material. A base na época, eu me lembro que o Marcelo Silva, que subiu na época, ele era atacante da base.
Eu que dei a primeira chuteira pra ele, chuteira de marca pra ele. Eu fui na Fátima, peguei. A Rúmel mandava uma chuteira que ninguém usava. Chuteira da Rúmel ninguém queria, nem a base gostava daquela chuteira. Então o que a Fátima vendia a chuteira da Rúmel. Então eu pegava duas ou três chuteiras, olhava o valor de uma chuteira da Mizuno, por exemplo, que eles gostavam. Eu pegava, calculava e dava 3 chuteiras da Rúmel por uma permuta, no caso, né? Uma permuta. Fazia isso constantemente. E o César foi parceiro nisso na época, o proprietário da Fátima. Então a gente fazia isso, trocava camisa. Teve um trocadilho aí, constantemente. Então foi assim. E a gente, depois a Rúmel começou a reduzir o contrato, né? A entrega de material, e aí foi indo até que acabou. E o Joacir, quando chegou, aí o Joacir assumiu, é outra história. O Joacir assumiu. E tinha uma coisa que todos os diretores, na época era o Campeonato Brasileiro, todos os diretores pegavam camisa para trocar com os clubes, com os times lá, os grandes, né? E tinha diretor que vinha na sala, me dá 4 camisas aí. Eles tinham liberdade para isso. Chegava o outro lá, me dá 3 camisas aí. E tinha que dar. Eles eram diretores, não? Sim. Eu era subordinado. O Joacir assumiu, ele me chamou na sala dele. E o Joacir era dono da Replay na época. Sim. Aí o Joacir chegou para mim e disse assim: é você que controla a distribuição de material? Você tem o controle de quantas camisas, enfim, de todo o material que tem aqui nesse almoxarifado. Onde é que é o almoxarifado? Ele não sabia onde era. Eu digo, é nessa sala aqui ao lado. Eu fui lá, levei ele na sala, então era tudo contadinho, controladinho, tudo certinho. Ele assim, você sabe quantas meias tem aqui, quantos calções, quantas camisas, dessa, daquela, tá tudo aqui, ó. Se eu for fazer ele assim, se eu for contar, por exemplo, vou contar essas aqui, camisa essa aqui, essa aqui. Quantos tem aí no teu controle? Tem lá, realmente, na prateleira? Eu digo, tem. Pode ter certeza que tem. Ele foi lá, pegou uma pilha de camisa e contou. E realmente batia. Daí ele assim, então tá, seguinte. Aí, como é que é a distribuição de camisa? Eu digo, quem pega a camisa é o Sarandi, ele vem comemorando quantas camisas. Eu quero essa. 2, 10, 3, 10. Aí, por que isso? Porque os jogadores trocam. Tem os diretores também que pegam. Diretor pega a camisa, eles vão ali, pegam camisas para trocar com os dirigentes dos outros clubes. E tu está me dizer quantas camisas saem para a diretoria? Eu digo, sei. Esse mês saiu X. Ele assim, o quê? Aí saiu isso tudo de camisa? Digo, tudo isso para diretor. Então tá. Como é que é feito isso? Eles só chegam ali, vão lá na minha sala, eu quero tantas camisas. E entregam para mim um memorandozinho ali, porque eu só faço com o memorando e tal. E aí eles são diretores, mesmo assim, né, irmão? Ele assim, então tá, a partir de hoje isso acabou. Eu digo, como assim? Não. Tu só vai entregar a camisa para diretor com a minha assinatura no memorando. Se você entregar uma camisa para o diretor sem a minha assinatura, você vai pagar a camisa. Deu um jogo contra o Palmeiras. Nossa, todo mundo querendo camisa dele. Tu imagina o jogo contra o Palmeiras. Aí começou o jogo, chegou na minha... eu chegava no estádio, o jogo era à noite, eu tava lá e eu ficava direto, né? Eu ficava direto, né? Eram umas 4 horas da tarde, chegou um diretor famoso aí, daí chegou e... eu quero 6 camisas. Eu digo, 6 camisas? Eu não posso te dar as camisas. Quem que disse que não pode? Presidente. Que presidente que disse que não pode? Eu digo, o presidente do clube. Presidente da República. Mas, por que ele tá fazendo? Não, ele disse que é só com a assinatura dele no memorando eu posso entregar a camisa e a quantidade que ele autorizar. Porque ele tinha chego com o memorando, né? E entregou pra mim, né? Mas não tava assinado, né? Só que tava assinado só por ele, né? Assim, preciso da assinatura do Joacir aqui. Mas tu tá louco, é só o que faltava mesmo. Sou diretor dessa porra. Aí eu digo, não, é ordem, eu só cumpro ordem. Aí ele dá isso aqui, pegou e saiu. E foi pra sala do Joacir. E ele tava ali, o Joacir tava ali.
Daqui a pouco voltou ele com uma camisa só. Dependendo era meia, né? Riscado 6. Dependendo era Pensa num cara bravo, cara. Dependendo era um infantil ainda, né? Nossa, pensa num cara bravo, cara. Nossa, então teve muito disso. Isso era uma época de dificuldade financeira, te controlar, né? Sim, e a Rummel começou a reduzir o estoque, né? O estoque. E aí a gente tinha que reduzir também. Luciano, mais algum questionamento? Reta final do nosso programa. A gente teve um problema da internet aí, estamos só no dial do 92, mas a sorte que eu voltei a gravar desde o começo, então esse episódio vai estar completo amanhã no YouTube. Pelo menos fiz uma coisa certa hoje, né? Fiz uma coisa certa aí. Na verdade, assim, Ney, pra encerrar assim, com coisa boa, né? Sim. Só pra lembrar, pós-Joaci Scremin foi o Claver, né? Foi. Claver... Não. Pós-Joaci Scremin foi a comissão. Então, o Claver era o presidente dessa comissão. Claver... Não, era o Moacir, era o cara que... 99 a 2000 foi o Claver que assumiu a comissão, depois eles elegeram o Claver como presidente. Mas quem assumiu... Quem fez toda a alteração ali foi uma comissão de 10 pessoas. Eu não lembro quantos são, mas era uma comissão chefiada pelo... Tem um amigo nosso em comum, depois eu falo o nome, que ele diz assim: Luciano, me botaram nessa lista dos 10, eu era o único pobre, eu nunca entendi por quê. Eu tinha 9 ricos, 9 empresários e eu tava lá pra fazer reunião. Não, vamos escolher, tá? Então o Claver foi remunerado, né? Foi, o presidente remunerado. Ô Ney, em 98, que foi campeão catarinense contra o Tubarão, tu tava no clube? Tava no clube. Tu lembra da festa? Ah, não, eu acho que eu não fui. Deixa eu ver. Não foi na festa? Bah. Que diretor és tu? Já diria Miguel Livramento. Né? Cara, era assim, ó. Terminava o jogo, tu ficava o dia inteiro em função do jogo. Quando termina qualquer jogo, porque assim, eu era responsável por tudo naquela época. Não era só pelo... No jogo, eu era responsável pelos bilheteiros. Logística. Por o pessoal de ambulante dentro do estádio na época era tudo comigo. Passava tudo por ali. Entendeu? Então eu tinha que distribuir. A imprensa era comigo. Chegou uma época que ninguém. Chegou uma época, nós fomos lá fazer uma vistoria nas cabines de imprensa, tinha mais gente que não tinha nada a ver com o jogo do que os arquibancada, né? Aí nós cortamos e aí passamos a exigir a carteirinha e pegar a ordem para subir comigo ali. Nossa, pensa que eu ouvi de Milioli Neto, que esses caras todos Milioli, a turma toda, porque, isso não pode, cara. A gente tá tentando controlar o acesso de pessoas estranhas ao setor de vocês, só isso. E aí depois eles entenderam, a gente começou a trabalhar melhor, aí arrumou. Então assim, ó, a festa do título, cara, pra falar a verdade, eu não lembro mais. Eu não lembro se eu fui festa, se eu não fui. Porque terminava o jogo, a gente queria era vazar do campo, cara. E assistir o jogo nem assistia, né? Não dava pra assistir jogo. Não tinha como, né? Não tinha como. Não levava as camisas? Não tinha como, cara. Porque tu ficava em função da estrutura toda. Era complicado, não tinha. Às vezes subia na escada da cadeira ali, assistia um pouquinho o jogo, mas na maior parte do tempo. Daqui a pouco já chamava ambulante. Olha, o que aconteceu aqui, ó, resolve. Não, era tudo. Como é hoje. Hoje o pessoal que trabalha ali na estrutura ali, eles praticamente não assistem jogos. Gente, mais um bate-papo legal, né, Lu? Fechamos com chave de ouro. Cara, mais uma grande entrevista. E Ney, obrigado, cara. Obrigado pelas parcerias aí. Que à tarde. Hoje a gente termina às 8. Eu mandei. Porque o telefone, não sei o que, vai terminar. O telefone. E tem até 8h30 por causa das músicas e propaganda é Voz do Brasil, tem que rodar. Então tem um limite ali, porque tem as propagandas pra. Música eu posso derrubar, propaganda não, senão o PEC me mata aqui, né? Senão o PEC me mata, mas Ney, obrigado pelas tuas curiosidades, histórias, pela contribuição e que bom que tu participou do nosso documentário também aqui. Imagina, foi um prazer, agradeço o convite do Luciano, teu. A gente tá aí à disposição, a hora que precisar também. E tem uma camiseta aí posso pegar uma? Que coisa. Pai do céu, né? Ele doou as coisas da Rummel dele e tudo. Não tivesse um memorando, né? Não era amigo dele, né? Não tivesse memorando. Lu, fechamos mais um? Penúltimo episódio. Penúltimo episódio. Semana que vem a gente encerra com a camisa mais bonita. E regada a pizza. Galera, é mesmo? É a regada a pizza. Nossa senhora.
Já vem, fica à vontade também, né? Vai mandar ali pau aí. Tudo certo. Só tem que trazer um memorando pra pegar uma pizza, pai. Essa vai ficar mais história. Fechou, meu querido? Fechamos, querido. Vamos Coisa lá. boa. Semana que vem a camisa mais bonita. E a galera da do História Tigrão. Tricolor e Museu Carvoeiro vai estar aqui com a gente. E a gente decide ela ao vivo. E depois vai ser publicado na rede social, feito matéria, enfim, tudo. E a gente quebra tudo aí no Contar quantos votos teve, né? Do geral, quantas... Cara, teve voto pra caramba aí. Ah, passou de 10 mil. Ah, tranquilo, né? Passou de 10, tranquilo. Ah, bem mais, hein? Nem fiz essa Eu contagem. ia falar 20 mil, tá? É? Eu acho que eu dei uma olhada ali por cima, acho que é 20 mil, né? Vou dar uma. Olha, foi voto. Amanhã a gente fecha, daí eu já. Fecha essa quinta rodada, né? Daí Isso. começa as 2 semifinal. E aí depois a gente decide ao vivo aqui na próxima quarta, dia 21, a decisão da camisa mais bonita do Brasil. Fechou, meu querido? Fechou. Show de bola. Obrigado, Luciano Fernandes. O Ney teve com a gente também aqui no estúdio da 92, o Dalmo Bozano por telefone. Você que nos acompanhou, continue com a nossa programação. Tivemos um probleminha no YouTube, amanhã um episódio completo no YouTube. É claro, primeira e segunda temporada tu acompanha no YouTube da 92 Rock Pop. Valeu, galera. Um abraço. Você ouviu aqui na 92.